Bueno, yo soy historiadora. A seguir, em Infinito OVNI. Continuamos com a nossa programação. Século XX. O homem deixa o seu planeta pela primeira vez. Na metade do século XIX, o autor francês Jules Verne descreveu uma jornada fictícia à Lua. Incrivelmente, ele calculou a velocidade necessária para superar o campo gravitacional da Terra. Estamos nos preparando para pousar, câmbio. 20 segundos. Muitos de seus contemporâneos, astrônomos famosos mundialmente como o francês Flammarion, acreditavam que poderia existir vida na Lua. Um dia na Lua cheguei. Se o dia estava bonito, não sei. Foi isso que eu cantei. De vez em quando, nuvens negras podiam ser vistas em sua superfície. Elas eram enxames escuros de insetos lunares ou era a fumaça das chaminés das fábricas lunares? OVNI. Senhoras e senhores, estas são as primeiras matérias da sua rádio de notícias. London, Canadá. Professor Morris da Universidade Macmillan relatou ter visto um total de Observando a superfície de Marte, foram notadas zonas escuras e claras. Seriam oceanos e continentes? Aqui no Observatório Americano. Nossos repórteres especiais informam que em Groover Mills, Nova Jersey, foi relatado que às 8h50 da noite... Nos mapas de Marte de Govan Schiaparelli, longos canais dividiam o planeta. O astrônomo Percival Lowell o chamou de sistemas de irrigação construídos intencionalmente. Nós enviamos uma unidade especial até a cena dos acontecimentos e esperamos que possamos dar-lhes o melhor esclarecimento da situação assim que... Será que esses canais foram construídos por uma civilização avançada? Logo, esse tipo de história fantástica se tornou um pesadelo para os ouvintes. O acontecimento da noite foi subsequentemente retratado no filme também com o nome de Seres Invencíveis de Marte haviam pousado em Groover Mill, Nova Jersey, e estavam a caminho de Nova York. Centenas de milhares de ouvintes da rádio acreditaram que a encenação era uma reportagem real da invasão. Eles fugiram em pânico total da cidade para se esconderem nas colinas próximas. Estamos indefesos contra eles, ouça! Esse é o fim do mundo. Será que isso foi apenas uma invenção fantástica? Ou foi um aviso da aproximação rápida da Segunda Guerra Mundial? Foi a primeira antecipação da viagem ao espaço que viria a se tornar algo corriqueiro décadas depois. De armas nucleares.
Em um século em que o impossível viria a se tornar algo mundano? Mais cedo do que se esperava, a Segunda Guerra Mundial se tornou uma horrível realidade e a atenção pública foi desviada de contínuos eventos misteriosos. Na noite de 25 de fevereiro de 1942, estranhas luzes vermelhas apareceram nos céus de Los Angeles. Os militares acreditavam que era um ataque japonês. Entre 3h16 e 4h14 da manhã, esses objetos voadores não identificados foram atacados pela Força Aérea dos Estados Unidos. Nenhuma bomba foi disparada, mas 3 civis foram mortos por disparos da Força Aérea Americana e algumas casas foram seriamente danificadas. 3 pessoas morreram de ataques do coração. De acordo com milhares de testemunhas, um dos objetos voadores permaneceu completamente parado durante todo o disparo. Era inconcebível que ele tivesse resistido a tantos disparos diretos que deve ter recebido. Depois do ataque, ele voou lentamente e desapareceu. Publicamente, as autoridades militares classificaram todo o incidente como um alarme falso criado pela alta ansiedade existente por causa do novo estado de guerra da América. No entanto, no dia seguinte, o comandante responsável, General George C. Marshall, enviou um memorando secreto ao presidente Franklin Roosevelt, no qual declarava suas suspeitas de que os eventos daquela noite tinham sido uma atividade hostil por parte de agentes inimigos. Outono de 44. A guerra é intensa em todos os frontes. Os pilotos da US Hockey que retornaram de suas missões sobre a Alemanha relatam eventos surpreendentes. Eles falam de misteriosas bolas de fogo surgindo do nada e seguindo de perto seus aviões. Eles foram incapazes de derrubar seus perseguidores, apesar de algumas manobras mirabolantes. Essas bolas de fogo ficaram conhecidas como Foo Fighters, ou por causa do famoso amor do alemão Sauerkraut, Krautballs. Será que eram as novas armas secretas de Hitler? Os pilotos alemães relataram coisas similares, mas eles atribuíram essas estranhas armas aos aliados. Não há nenhum caso conhecido em que os Foo Fighters apresentaram algum perigo e, como resultado, eles foram oficialmente considerados armas de guerra psicológica. Mas esse fenômeno não ficou restrito à Europa. Tripulações de voo relataram incidentes similares no Oceano Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. E as aparições também foram feitas durante as guerras da Coreia e Vietnã. 1945. A Segunda Guerra Mundial chegou ao fim e nas cenas do conflito a destruição começa a ser limpa. Na Suécia, um país que permaneceu intocável pela guerra, os primeiros relatos de objetos voadores não identificados surgiram em 1946. Eles foram chamados de foguetes fantasmas. Às vezes eles voavam pelo céu silenciosamente, às vezes eles se moviam bem devagar. O embaixador americano chocado relatou a Washington. Recentemente, o número de relatos sobre tais objetos tem aumentado consideravelmente. Um dos funcionários da embaixada viu um na tarde de terça-feira. Os suecos dizem não ter nenhum conhecimento sobre a origem desses objetos voadores. Na verdade, os suecos assumiram que os objetos eram foguetes alemães V-2 que tinham sido capturados por Stalin. Eles pediram ajuda urgente dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Agora, mais de 2.000 aparições já foram relatadas na Noruega, Suécia e Finlândia. E chegaram mais de Portugal, Marrocos, Itália, Grécia e Índia. Esses territórios abrangiam uma área que excedia uma extensão máxima dos foguetes russos da época e, como resultado, o mistério das aparições permaneceu insolúvel. O Monte Rainier encontra-se a 3.600 metros acima do nível do mar em Washington e é o estado mais ao norte do oeste da União. É 24 de julho de 1947, um dia glorioso e com excelente visibilidade. Para muitos jornalistas e pesquisadores, esse é o alvorecer de uma nova era no estudo dos OVNIs. Kenneth Arnold é um empresário e piloto experiente que já acumulou mais de 4.000 horas de tempo de voo. Como piloto voluntário em um serviço de resgate e pesquisa em Idaho, ele está em uma missão em seu próprio avião. Ele se aproxima da montanha e verifica a neve em busca de um avião perdido.
Uma horrível luz branca brilhou. Ela iluminou a cabine e o céu inteiro. Foi como uma explosão. E isso foi em uma tarde clara. E ela brilhou uma segunda vez e eu olhei para a minha esquerda e havia uma fila de objetos voadores muito estranhos. Eles voavam de maneira muito caótica e a mais ou menos 1.200 milhas por hora, 2 vezes mais rápidos do que qualquer avião. Arnold achou que armas russas secretas tinham entrado no espaço aéreo americano. Ele relatou suas observações ao controle aéreo em Yakima, onde ele parou para reabastecer. Sua notícia se espalhou rapidamente e em sua próxima parada um grupo de ansiosos repórteres estava esperando por ele. Arnold descreveu os estranhos movimentos de voo dos objetos como um disco escumando sobre a água. E a frase foi criada: discos voadores. A observação de Kenneth Arnold foi em todos os sentidos única. De acordo com um estudo de Ted Blotter, 853 OVNIs foram vistos por mais de 3.200 pessoas em junho e julho de 1947. E isso foi só nos Estados Unidos. Os militares ficaram preocupados. As armas secretas dos russos realmente ameaçavam a América? Em uma única voz, relatos de testemunhas do Canadá pareciam confirmar um caminho de voo sobre o Polo Norte. O então comandante do Comando Material Aéreo da Força Aérea Americana, General Nathan Twining, forneceu em 23 de setembro as seguintes conclusões iniciais: que os fenômenos relatados eram reais, que os discos voadores eram produtos de uma tecnologia altamente desenvolvida e que eles deveriam ser investigados secretamente e com alta prioridade. O FBI deveria cooperar nas investigações, mas se recusou a fazê-lo porque não estavam dispostos a investigar tampas de privadas, calotas e velhos chapéus voadores. Pessoas mal intencionadas geralmente usavam esse tipo de objeto para criar fotos falsas de OVNIs, e estas foram imediatamente incorporadas pela imprensa marrom. Apesar de tudo isso, em 22 de janeiro de 1948, o Projeto Sinal começou o seu trabalho. Os fenômenos se apresentaram aos investigadores da Força Aérea em uma confusa variedade de formas. Discos, cilindros, foices e bolas de fogo, todas executando inacreditáveis manobras de voo. Alguns voavam sozinhos, outros em grupos. Na maioria, eles se moviam em completo silêncio, mas às vezes eles desapareciam em uma grande explosão. Seriam os soviéticos a origem dessa tecnologia? Essa suspeita logo foi perdendo sua credibilidade quando a CIA relatou de Moscou que a Rússia também havia iniciado investigações sobre os OVNIs. Como resultado, a Força Aérea Americana passou a contratar um astrônomo como conselheiro científico. Cada um desses países formou a sua própria equipe. Uma equipe não fornecia nenhuma explicação. A outra relatava a Washington que os discos voadores poderiam ter origem interplanetária e que seria aconselhável colocar os militares em alerta. Esse relatório acabou parando na mesa do general Hoyt Vandenberg, o chefe-geral da Força Aérea. Sem uma evidência final e conclusiva, Vandenberg não estava disposto a agir por receio de um pânico geral. No meio tempo, novos relatos surgiram. 2 pilotos de DC-3 da Eastern Airlines, Clarence Chiles e John Whitehead, viram no verão de 1948 este objeto. Um objeto voador similar foi visto durante uma noite clara pelo astrônomo mundialmente conhecido Klein Tombaugh, que foi o descobridor de Plutão. Tombaugh descreveu um objeto brilhando em uma luz azulada, emitindo uma luz clara que saía de 6 janelas dispostas geometricamente. Tombaugh ficou completamente atônito. Esse era um fenômeno inteiramente novo para ele, que claramente não era uma miragem, nem um avião, nem meteoros, nem a aurora boreal.
Testemunhas que são treinadas para observar como pilotos ou astrônomos tornaram-se testemunhas de extrema credibilidade. Eles não tinham nada a ganhar ao relatar aparições extraordinárias. Na verdade, eles colocavam em risco suas reputações. Outras testemunhas acima de qualquer suspeita incluíam cientistas que estavam trabalhando continuamente no desenvolvimento das bombas atômicas. Eles ficaram maravilhados com as bolas de fogo verdes que apareceram no final de 1948 sobre sua base de pesquisa super secreta no Novo México. O astrônomo Dr. Lincoln La Paz, da Universidade do Novo México, foi consultado no intuito de esclarecer se estes poderiam ser tipos raros de meteoros. Em 12 de dezembro de 1948, La Paz observou um objeto similar com seus próprios olhos. Ele estava convencido e concluiu: isso não é meteoro. Pela visão dele, eram foguetes que emitiam luzes brancas esverdeadas e que subsequentemente se autodestruíam. Um cientista da base secreta de Los Alamos declarou que eles pareciam os foguetes V-2 de Hitler. De onde esses objetos voadores vieram? Será que eram naves espaciais de civilizações extraterrestres? As lembranças da peça de Orson Welles no rádio estavam frescas nas mentes dos jornalistas e cientistas quando eles discutiram duas perguntas da imprensa. Primeiro, as explosões das bombas atômicas foram tão intensas que puderam ser vistas de Marte? E segundo, essas explosões alarmaram os seres de Marte? Outros cientistas acharam que visitantes do espaço eram extremamente improváveis por causa dos problemas interplanetários, que pareciam não ter solução, quanto mais uma viagem espacial interestelar. Os membros do Sinal exigiram ajuda financeira para suas pesquisas, mas os militares haviam desenvolvido uma nova agenda. As autoridades mudaram o Projeto Sinal para Projeto Rancor. Foi dito aos pesquisadores que procurassem explicações naturais para a maior quantidade possível de aparições. Oficialmente, OVNIs não podiam existir. O conselheiro científico da Força Aérea Americana era astrônomo na Universidade do Estado de Ohio, Alan Heine. Ele descreve a situação dessa forma. E foi dito a eles para não assustar o público e não passar a informação. Eu vi que a situação era controlada cuidadosamente. Onde quer que houvesse um caso, eles tinham uma explicação, e haviam muitas. Eles criaram uma grande história e passaram informação para a mídia. Em casos que havia uma difícil explicação, eles tentavam de tudo para manter a imprensa longe deles. A tarefa mais importante deles era, sendo certa ou errada, evitar qualquer agitação entre a população. A gozação agora fazia parte dos relatos sobre os aparecimentos dos OVNIs. Mesmo assim, as explicações da Força Aérea geralmente pareciam altamente questionáveis. Agosto de 1950, Great Falls, Montana, no início das Montanhas Rochosas. O gerente do clube, Nick Mariana, e sua secretária inspecionam o campo de futebol para um futuro campeonato esportivo. De repente, ele vê dois estranhos objetos voadores passando e agarra sua câmera de 16 milímetros. Ele mostra o filme para alguns grupos de pessoas interessadas e, por fim, alguns sugerem que o filme seja investigado pela Força Aérea. A declaração oficial liberada para a mídia dizia que os objetos eram aviões de caça refletindo o Sol. De acordo com declarações feitas por Mariana, após a investigação, os primeiros 35 quadros do filme, nos quais os objetos misteriosos podiam ser vistos claramente, estavam faltando. Esse filme, investigado repetidamente nos anos seguintes, inclusive na Universidade do Colorado, que entre 1966 e 1968 fez profundas investigações sobre OVNIs. Com a ajuda de computadores poderosos, a universidade concluiu que o filme mostrava dois objetos em forma de disco com uma superfície metálica altamente refletora, a cerca de 600 metros da câmera. O oficial no deck do US Marine, Delbert Newhouse, gravou esse filme em 2 de julho de 1952.
Depois de análises da Força Aérea, novamente uma sequência importante estava faltando. A explicação oficial? Possivelmente um bando de pássaros. Laboratório de revelação de fotos da Marinha Americana contradiz isso. Pássaros ou aviões seriam reconhecidos como tais na análise. Os objetos no filme têm luz própria e estão, obviamente, sob controle inteligente. Origem desconhecida. Confrontados com isso, a Força Aérea salientou novamente em uma nova investigação que as imagens eram, provavelmente, um bando de patos voando. Enquanto isso, a Força Aérea criou em março de 1952 um novo programa de investigações de OVNIs. O projeto Livro Azul tinha a função de continuar a retratar todas as aparições de OVNIs como falsas. Às vezes, essa tarefa era quase impossível. Sábado, 19 de julho de 1952. O calor do verão cai duramente sobre a capital da nação, Washington. Tarde da noite, por volta de 23h40, o controle de tráfego aéreo do Aeroporto Nacional de Washington relata que 7 objetos voadores não identificados tinham entrado no espaço aéreo restrito que formava a zona de segurança entre o Capitólio e a Casa Branca. Vários motoristas os descreveram como estranhas luzes que se moviam para cima e para baixo e às vezes alcançavam velocidades fantásticas. Aviões de caça foram chamados. Horas se passaram, até que por volta das 3 da manhã, os esperados aviões de caça chegaram. Nesse mesmo momento, os misteriosos objetos voadores sumiram no céu. Quando os jatos tiveram que retornar à base para reabastecer, o pânico começa novamente. Apenas quando a manhã começa a surgir, a tranquilidade retorna. O acontecimento vira manchete de costa a costa. Mas Washington tem pouco tempo para acalmar toda a nação. No sábado seguinte, a mesma estranha aparição se repete. Desta vez, os desconhecidos objetos voadores aparecem por volta das 21 horas. E logo depois, um esquadrão de aviões de caça já sobrevoa a capital. Um dos pilotos, William Patterson, se encontra com os estranhos objetos. Quando ele começa a se aproximar dos invasores, as terríveis luzes azuis e brancas começam a formar um círculo em volta dele. Indefeso e assustado, ele pergunta ao controle de terra o que fazer. Mas o observador de radar, tão sem poder quanto o próprio piloto, se mantém em silêncio. O tenente Patterson experimenta alguns minutos de terror até que, finalmente, os OVNIs o deixam em paz. O drama sobre Washington dura até o alvorecer, quando novamente o céu fica limpo. Sob uma intensa pressão da mídia, o responsável do Serviço Secreto da Força Aérea, General Sanford, na terça-feira seguinte declarou: "Podemos assegurar a vocês que os recentes eventos no céu não têm nenhuma relação com qualquer desenvolvimento secreto de qualquer agência dos Estados Unidos." Um pouco mais tarde, a Força Aérea declara que todo o incidente foi apenas uma miragem. Estamos apresentando Infinito OVNI. Apresentar Infinito OVNI. Em Michigan, Estados Unidos, em 21 de março de 1966, a cidade de Hillsdale experimentou o clímax de uma sensação de OVNI de 3 semanas. 6 carros de polícia perseguiram objetos voadores não identificados. Entre as várias pessoas que avistaram o espetáculo bem de perto está o líder da Defesa Civil do local, que também é o reitor da faculdade de Hillsdale. Depois que a polícia foi avisada, 36 aviões de caça foram imediatamente acionados. Os carros perseguiram os objetos voadores por 40 quilômetros a uma velocidade superior a 160 quilômetros por hora. Finalmente, o investigador da Força Aérea, Allen Hynek, chega à cena do acontecimento, mas o show já havia terminado.
No entanto, sob a pressão da mídia, Hynek dá uma entrevista coletiva durante a qual ele declara que as luzes misteriosas eram provavelmente gás do pântano. A população e a imprensa se sentiram enganados com esta explicação e surgiram piadas pelo país sobre o estado do gás do pântano de Michigan. A explicação de Alan Hynek teve consequências. No Congresso americano, o líder da oposição e mais tarde presidente, Gerald Ford, exigiu uma conferência oficial sobre o assunto OVNI. Ford disse: "Eu não concordo nem um pouco que esses relatos possam ser tão facilmente explicados. Os cidadãos da América têm o direito a uma explicação mais completa do que a dada atualmente pela Força Aérea." A Força Aérea, sob pressão, encarregou a Universidade do Colorado de investigar o fenômeno OVNI. Lá, o professor de física Edward Condon liderou o projeto. Quando começou seu trabalho em outubro de 1966, ele explicou ao The New York Times que o objetivo de seu estudo era mostrar que os OVNIs eram alucinações. Dentre mais de 10.000 relatos de aparições, o grupo de Condon investigou apenas alguns. Por volta de um terço desses, eles não conseguiram encontrar nenhuma explicação satisfatória. Apesar disso, Condon recomendou no começo de 1969 que as investigações não fossem mais realizadas sob o argumento de que elas eram cientificamente inúteis. Apesar de todas as contradições do relatório de Condon, os militares usaram-no como desculpa para pôr um fim no projeto Livro Azul em dezembro de 1969. Mas muitas pesquisas particulares sobre OVNIs se ajustaram às opiniões de Condon, uma das quais foi a do engenheiro eletrônico e jornalista científico Philip Klass. Bem, por volta de 98% de todos os relatos sobre OVNIs vêm de pessoas inteligentes que veem algo no céu noturno e não conseguem identificá-lo. Eles não têm a mínima ideia de como investigá-lo. É como uma dor de estômago, você não consegue diagnosticá-la sozinho. Em alguns casos, leva-se semanas ou meses até que uma explicação natural seja encontrada. Por volta de 2% são ou fraudes propositais ou alucinações. Mas, felizmente, muitos dos fraudadores no campo dos OVNIs não são tão inteligentes ou gênios e não trabalham com perfeição. A maioria é facilmente identificada em um momento. Muitas das fotos de OVNIs são fáceis de se forjar, principalmente as polaroides. Eu acho que temos alguns exemplos. Nós temos algumas fotos. Essa se parece com uma tampa de lixeira que foi lançada no ar. Certo. Deem uma olhada. Onde ela foi tirada? Essa foto foi tirada no início da década de 50, McMinnville, Oregon. Uma das duas fotos que foram tiradas pelo fazendeiro Paul Trent e sua esposa, que diziam ser de uma nave espacial gigante que fora fotografada durante a noite. A sombra na parede mostra que já era de manhã e não à noite. Isso é uma fraude. A comissão de Condon da Universidade do Colorado investigou as duas fotos e chegou a conclusões completamente diferentes. É um objeto voador extraordinário, a uma distância da câmera de aproximadamente 1,5 km. É prateado, metálico, em forma de disco e seu diâmetro é maior que 30 metros. Uma nova análise computadorizada da foto mostrou que a sombra na parede não pode ter vindo do sol da manhã, como Philip Klass disse, mas sim de uma nuvem brilhante que é iluminada pelo sol noturno. O astrônomo Alan Hynek foi por mais de 20 anos o cientista conselheiro da Força Aérea. Em inúmeros casos, ele deu explicações naturais para as aparições dos OVNIs, inclusive o caso do gás do pântano, que ele mais tarde descreveu como o ponto mais baixo de suas pesquisas sobre OVNIs. Agora que a Força Aérea tinha declarado terminadas suas investigações sobre OVNIs, ele se voltou contra os métodos de seus ex-empregadores. Em 1973, ele funda o Centro para Estudos de OVNIs, uma organização onde cientistas e acadêmicos de diferentes disciplinas tentam entender o fenômeno do OVNI.
No Centro para o Estudo de OVNIs, nós temos dados com mais de 75 mil relatos de mais de 133 países. Isso certamente é muito revelador, mas o que finalmente me convenceu que isso não é nenhum tipo de loucura é a qualidade das testemunhas. Muitos dos relatos vêm de pessoas responsáveis e de posições muito altas, com reputações inabaláveis. Pessoas com treinamento técnico, tais como controladores de tráfego, militares e pilotos civis. Finalmente, eu cheguei a um ponto onde tive de admitir para mim mesmo: eu não posso continuar achando que essas pessoas são loucas. Elas devem ter visto algo que era real. As experiências de Hynek, que gastaram muitos anos de estudos sobre OVNIs, foram usadas por Steven Spielberg em seu filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Ele manteve Hynek seu conselheiro técnico. De acordo com Hynek, o proeminente pesquisador, as aparições de OVNIs a uma longa distância eram de pouca importância. Desses relatos, quase nenhum conhecimento que valesse a pena sobre estranhos objetos voadores ou de seus pilotos poderia ser retirado. Muito importante, no entanto, eram os encontros imediatos que iam do primeiro ao quarto grau. Um encontro imediato de primeiro grau é uma aparição de mais de 150 metros durante o anoitecer de 11 de novembro de 1987. O chefe de uma empresa de construções, Ed Walters, fotografou essa série de 5 fotos de um objeto voador não identificado. Diâmetro aproximadamente 4,2 metros. Distância da câmera aproximadamente 40 metros. Esse foi um encontro imediato de primeiro grau. Essa foi a primeira de uma onda de aparições que agitaram os 60 mil habitantes de Gulf Breeze, na costa da Flórida. Essa onda começou em novembro de 1987 e terminou no começo do verão do ano seguinte. Depois de alguns artigos aparecerem na imprensa local, os primeiros pesquisadores de OVNIs chegaram. Com suspeitas, eles fizeram testes em Ed Walters e suas fotos. Será que o Walters era um grande falsificador de fotos? Nunca tantos detalhes haviam sido vistos em tantas fotos de OVNIs. Isso era suspeito. Mas, por outro lado, havia agora mais de 2 fotos de diferentes testemunhas. Flip, é assim que os pesquisadores de OVNIs chamam uma onda de aparições. No curso dessa onda, mais de 100 pessoas de Gulf Breeze e arredores diziam ter visto objetos voadores não identificados. Uma delas foi o xerife local Mike DeLay. Quando eu cheguei aqui, tive uma visão clara e meu parceiro estava vendo o mesmo que eu. E não conseguíamos acreditar no que estávamos vendo. Ed Walters tirou uma foto atrás da outra. No final da onda de OVNIs, havia aproximadamente 40 fotos. Entre essas fotos, haviam muitas que não tinham como ser manipuladas ou forjadas com modelos. Entre os jornalistas do jornal local, a credibilidade de Ed Walters estava além das dúvidas. No entanto, os céticos pesquisadores de OVNIs queriam evidências mais fortes. Eles deram a ele uma câmera especial selada com um aparelho de segurança projetado para evitar fraudes. Ed Walters tirou uma foto desse objeto voador com essa câmera. Ele estava a menos de 20 metros de distância da câmera e tinha apenas 1 metro de comprimento. Os pesquisadores de OVNIs chamaram esses objetos de sentinelas. Ed Walters explica sua incomum habilidade em garantir fotografias de OVNIs com uma condição física. Geralmente ele sente um zunido na cabeça pouco antes do OVNI aparecer. Dessa forma, ele conseguiu tirar muitas fotos, algumas com um sistema de câmera estéreo construído especialmente que determina a distância e o tamanho do OVNI. Desde 1972, o Dr. Bruce Maccabee tem trabalhado no Departamento de Pesquisa Óptica do governo americano. Ele também faz parte do programa IDS, Iniciativa de Defesa Estratégica. Por mais de um ano, ele investigou as fotos de Ed Walters com todas as fontes da ciência moderna. Um céptico de longa data, ele foi forçado à conclusão de que não há sinais de falsificação ou manipulação e que as fotografias são verdadeiras.
Um ponto esférico de grama queimada, 3,5 metros de diâmetro. Isso é quase tão grande quanto um OVNI que Ed Walters fotografou de uma curta distância. Em uma investigação profunda do solo na Universidade da Flórida, não foi possível revelar nenhuma causa natural. Será que esses lugares são aeroportos desses misteriosos visitantes? Cada vez mais estranhos fenômenos do solo apareceram em torno das aparições dos OVNIs. Na maioria das vezes, estas são, como em Gulf Breeze, áreas circulares de solo queimado ou vegetação esmagada. Frequentemente, a terra se tornou estéril e resistente à água. Em 1983, houve um ponto circular aqui de aproximadamente 1,5 metro de diâmetro. Começando daqui, uma trilha de mais ou menos 30 centímetros e até o jardim, onde ele termina de repente. Esse ponto foi criado durante a noite, de acordo com Harry Tommy, que mostrou essas fotografias. Definitivamente, parece haver algum tipo de radiação aqui. E destruiu o meu medidor Geiger. Agora não consigo mais colocá-lo de volta no zero. O que era, nós não sabemos. Durante todo o inverno, nenhuma neve se firmou nesta área. Às vezes, marcas de pressão podiam ser encontradas e que pareciam trilhas que haviam sido deixadas pelo trem de pouso de objetos voadores que são extremamente pesados. Para os pesquisadores de OVNIs, estes são sinais de contatos imediatos de segundo grau. Estes ocorrem quando a aparição de um OVNI é acompanhada de algum fenômeno físico mensurável e que pode ser observado objetivamente, tal como uma interferência na recepção de televisão, falta de eletricidade, interrupção de sistemas elétricos ou veículos imobilizados. Em 1982, Steven Spielberg filmou seu grande sucesso E.T., o Extraterrestre. Era a história de um contato imediato de terceiro grau, que é definido como uma observação durante a qual a tripulação de um OVNI ou próximo a ele pode ser vista. Depois do terror do primeiro contato, E.T. se torna um amigo de um garoto. E.T. Ed Walters e sua esposa Frances relataram de Gulf Breeze um contato de terceiro grau. Na noite de 2 de dezembro de 1987, Ed Walters tirou a foto deste OVNI. Por volta de 1 hora depois, os Walters já estão na cama. O cachorro deles começa a latir. Para ver o que acontecia, Ed abre as persianas e fica horrorizado. Olhos grandes, pretos e oblíquos o encaram. Francis também vê o alienígena que achou no início ser o reflexo de Ed na janela. Antes dos Walters se recuperarem do choque, o alienígena dá meia volta e some na escuridão da noite. Muitos relatos parecidos de contatos imediatos de terceiro grau são recebidos de vários países diferentes. No sul da França, o fazendeiro Maurice Massé descobriu na manhã de 1 de julho de 1965 um objeto oval em seu campo de alfazema. Próximo ao objeto, duas criaturas com aparência humana e da altura de crianças de 8 anos investigavam suas plantas. Quando ele se aproximou, Massé foi paralisado com uma vareta no formato de um lápis. Depois disso, os dois alienígenas entraram em sua nave e foram embora sem fazer ruído algum. No lugar do pouso não nasceu mais nenhuma planta até o solo ser arado. Por mais inacreditável que possa parecer, esse relato, geralmente um contato de terceiro grau, parece preceder um contato imediato de 4º grau. Foi assim para Ed Walters em Gulf Breeze. Em 1 de maio de 1988, aqui nessa praia, ele tirou a foto deste OVNI com sua câmera estéreo. De repente, o objeto voador apareceu sobre ele. Cerca de 1 hora depois, Ed acordou a alguns metros de sua câmera. Ele não tem nenhuma lembrança do período em que passou desmaiado.
O primeiro caso relatado desse tipo ocorreu na noite de 19 de setembro de 1961. O casal Betty e Barney Hill estavam voltando de uma viagem de férias que fizeram ao Canadá. Na Estrada 3, em direção a Boston, eles avistaram um objeto extremamente luminoso com um formato incomum. Depois disso, os Hills haviam esquecido de 2 horas de sua viagem. Um ano mais tarde, crises de pânico e pesadelos levaram Barney Hill a um psiquiatra. O terapeuta tenta reviver as lembranças perdidas de Hill. Sob hipnose, Barney Hill revela seu sequestro por um OVNI. Ah, meu Deus, dê-me forças! Ah, meu Deus, eles estão comigo na nave! Eles estão fazendo testes comigo! Eu tenho que fugir daqui! Na série Os Invasores, a televisão CBS incluiu uma cena com um contato imediato de 4º grau, onde o que parecia à primeira vista ser uma série de ficção científica é na realidade uma descrição de bizarras experiências de pessoas sequestradas por alienígenas. Na maioria dos casos surge um padrão. Geralmente, as vítimas são abduzidas enquanto ainda crianças. Com grande frequência, vários membros de uma mesma família são envolvidos. As descrições são geralmente de exames médicos e procedimentos cirúrgicos que deixam cicatrizes visíveis. São tiradas amostras de esperma dos homens e óvulo das mulheres. Estimulado por sua própria visão de um OVNI, Bud Hopkins, renomado pintor e escultor de Nova York, tem investigado muitos desses sequestros desde 1974. Seu livro, Invasores, forneceu material para o filme de 1992 do mesmo nome. Na verdade, Hopkins investigou mais de 500 casos até agora, e ele já publicou dados sobre muitos deles. Por causa de sua participação na pesquisa, psicólogos e psiquiatras passaram a ter conhecimento do fenômeno. Será que o medo da realidade se apossou da imaginação dos criadores de filme de ficção científica? Mais recentemente, eminentes cientistas começaram a trabalhar seriamente com esses sequestros. Por exemplo, o professor de psicologia em Harvard, Dr. John Mack. No começo, as pessoas não queriam acreditar. Diziam que isso não fazia sentido. É alguém brincando com você, ou deve ser algo assim. As pessoas aparecem com o que elas já sabem. Deve ser alguma forma de abuso sexual ou um trauma de infância que foi reavivado dessa outra forma. E eu prestei bastante atenção nisso e revisei os casos cuidadosamente, e não era bem assim. Algumas pessoas podem ter sofrido algum trauma ou abuso sexual, mas não tem nada a ver com isso. É um fenômeno alienígena e vai além da nossa compreensão. É um fato novo para nós e, portanto, a única forma para se responder a isso é com algum grau de nervosismo e com sentimento de que isso, ao menos nesse momento, é incompreensível para nós. Enquanto isso, o fenômeno OVNI parece varrer todo mundo bem depressa. Os últimos acontecimentos, como o da costa leste da Alemanha sobre Greifswald, em 24 de agosto de 1990, não deixa nenhuma dúvida sobre a veracidade desses misteriosos aparecimentos. Mas investigações científicas estão apenas começando. Uma coisa parece estar clara: os resultados vão mudar nossas percepções do mundo. Há apenas mais uma história para contar que faz ligação com o início da nova era de observações de OVNIs desde 1947 até os dias de hoje. Nós começaremos com Jimmy Carter, o 30º presidente dos Estados Unidos. Em 1976, durante sua campanha eleitoral, ele declarou à imprensa: "Eu não dou mais risadas de pessoas que dizem ter visto discos voadores, porque eu mesmo já vi um." Em sua declaração, o presidente Carter descreveu um objeto luminoso que se aproximou até se tornar tão grande quanto a lua cheia. Carter é um físico nuclear e não há dúvidas sobre a sua observação.
Na luz dessa experiência, ele prometeu a seus eleitores que iria garantir que durante o seu mandato todos os arquivos sobre discos voadores seriam liberados ao público. De fato, sob o seu governo em 1979, o Ato de Livre Informação foi aprovado. Documentos secretos do governo americano tiveram que ser entregues aos cidadãos, fornecendo informações liberadas que não colocassem em perigo a segurança nacional. Até agora, mais de 1.400 documentos secretos se tornaram de domínio público. Trechos apagados que foram censurados por razões de segurança nacional mostram que o material fornecido ao público até agora é apenas a ponta do iceberg. Um documento de 10 de julho de 1947 está relacionado à recusa do FBI em fazer parte do Projeto Sinal, porque eles não estavam dispostos a investigar tampas de privadas e velhos chapéus voadores, como eles descreviam as aparições dos discos voadores. Em uma nota escrita à mão, o chefe do FBI, Edgar Hoover, adicionou a um memorando interno que ele seria a favor em fazer parte em algumas investigações, na esperança de que o FBI receberia acesso aos discos recuperados. Ele escreveu: por exemplo, no caso acima, o Exército fez tudo sozinho e nem nos permitiu fazer uma rápida investigação. Logo depois, em 4 de setembro de 1947, o FBI declarou que um tenente não pôde estar presente porque 2 de seus homens haviam morrido logo depois da investigação de um disco voador. Será que o FBI, no meio tempo, recebeu acesso ao disco voador recuperado? De acordo com esse relato, uma história tão incrível quanto qualquer série de ficção científica provou qual foi a realidade. Novo México, 2 de julho de 1947. Uma semana após a famosa visão de Kenneth Arnold de um disco voador em uma remota área a 46 quilômetros a noroeste de Roswell, um estranho objeto cai. O fazendeiro William Brazel descobre os destroços na manhã seguinte. Brazel está indeciso sobre o que fazer. Ele não tem telefone e leva muitos dias antes que a história de seu achado chegue à base da Força Aérea em Roswell. Nessa época, o único esquadrão nuclear existente no mundo ficava baseado em Roswell. O Major Jesse Marcel, um físico e primeiro investigador militar na cena da queda, se recorda. As partes eram mais leves que uma balsa de madeira. Eu tentei pôr fogo numa delas, queria ver se pegava fogo, mas não pegou. Após a recuperação, o coronel William Blanchard, o comandante da base, chamou seu oficial de imprensa, Walter Holt. Holt recorda. No telefone, o comandante William Blanchard, o comandante da base, me disse que tínhamos algo que, em sua opinião, era um disco voador. Enquanto isso, o Major Marcel está a caminho do quartel da Força Aérea em Fort Worth com os restos do objeto. Para os cuidados do comandante-geral em Fort Worth, Roger Ramey. Lá, dizem alguns investigadores, é onde a limpeza das provas começa. Menos de 24 horas depois da informação sobre o disco voador, ela é retirada. A Força Aérea diz que era apenas um balão meteorológico. O general Ramey e o coronel mostraram pedaços do balão meteorológico como prova. Mas apenas Marcel não concordou com essa história de balão meteorológico. Nessa mesma época, Ramey mandou o misterioso material para a base aérea Wright-Patterson, em Dayton, Ohio, o centro de pesquisas e desenvolvimento mais secreto dos Estados Unidos. O incidente de Roswell foi investigado várias vezes e seus detalhes foram confirmados por mais de 100 testemunhas. Apesar disso, teria se tornado um boato se o diretor Hoover, do FBI, não tivesse exigido insistentemente, alguns dias depois, ter acesso ao disco recuperado. Até hoje, a suposta recuperação de 4 corpos, os pilotos do disco, continua sem confirmação. Os documentos secretos liberados desta data não esclarecem e nem dão evidências. Os bonecos de látex de um produtor canadense não são de maneira alguma os pilotos do misterioso objeto acidentado. O círculo se fecha com um homem chamado Robert Lazar. Em 6 de novembro de 1989, ele declarou em um programa de TV em Las Vegas que trabalhou como físico em um centro altamente secreto de desenvolvimento e testes em Nevada, oficialmente chamada de Área 51, e extraoficialmente conhecido como
Terra dos Sonhos. Ele descreve os misteriosos projetos de pesquisa desta forma. Eles têm espaçonaves extraterrestres em sua posse. Espaçonaves que eles examinam por inteiro e que voam. Esses objetos criam seu próprio campo gravitacional. Assim como a Terra atrai a matéria, eles geram o mesmo campo. Mas a deles está fora de fase, então os campos neutralizam uns aos outros. A coisa toda funciona como mágica. Está bem além das nossas possibilidades físicas tradicionais. Por que Lazar foi a público com essa revelação? De acordo com sua declaração, a qualificação para trabalhar na Área 51 é, primeiro de tudo, o de liberação superconfidencial, principalmente para os que envolvem os projetos pioneiros. Eles precisam dos melhores cérebros científicos do mundo. O fabricante do mundialmente conhecido Learjet, John Lear, recebeu secretamente as datas do teste de voo de Bob Lazar, que queria chamar a atenção aos acontecimentos na Área 51. Lear fez alguns acertos para filmar um dos voos. Mas Lazar foi descoberto. Amedrontado e ameaçado de morte pelo FBI, ele decide ir a público com seus conhecimentos. A história de Bob Lazar fez com que muitos distintos cientistas parassem para pensar porque seus conceitos teóricos e avançados de motores de voos futurísticos estão de perfeito acordo com a descrição de Lazar do sistema de propulsão que já existe nos discos voadores da Área 51. Voltaremos dentro de instantes.